Porta pivotante PVC passo a passo, aos amigos Menezes Marta e Walter Vieira. Então, conforme prometido, vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer essa porta pivotante feita com cano de PVC, placas de PVC, arremate U e conexões. Então é uma forma muito simples de fazer. De repente você tem um quarto aí para colocar uma porta e tem material também, às vezes sobrou cano, sobrou conexão, então vocês vão fazer aproveitar essa peça aí. Lembrando que essa aqui não é uma porta resistente, pode se comparar uma porta de madeira, uma porta de ferro, mas vai para um quartinho de criança ou um quarto onde você não vai guardar muitas coisas valiosas, tá aí uma excelente opção. Então eu vou aproveitar aqui a ocasião também para deixar aqui para os amigos Marta Menezes e o Walter Vieira de como fazer uma adaptação de uma tela aí nessa porta e em janela também, né, que estava me falando que tem tido problemas aí com inseto e na realidade é sempre bom a gente estar se precavendo contra esses insetos aí que às vezes incomoda bastante. Então vamos no nosso passo a passo. Material a ser usado. Então o pessoal está passando em a lista de material que vocês vão precisar comprar. Gira em torno aí de R$40 essas conexões, essas placas de PVC, arremate U. Então tá aqui, essa é como eu disse, a visão explodida que nós vamos usar aqui nessa portinha. De repente uma opção aí para colocar uma porta de banheiro ou de quarto é muito importante. Então medindo e cortando e montando a moldura. Então a primeira coisa a fazer é medir a largura e o comprimento e a altura da porta para nós fazer o corte do nosso cano. Então lembrando que vocês têm, a parte da altura tem que pegar lá da boca daquele T, da parte superior até aqui nesse T inferior. Então a largura também, somando todas as conexões joelho, T, ela tem que medir a largura igual a da porta. Então vamos estar montando aqui a primeira parte, onde tem vai ficar os pivotantes. Então você vê ali que eu coloquei um joelho. Esse cano que eu estou colocando aqui, ele é bem curtinho, que a função dele é só ligar aquele T nessa peça. Eu joguei um pouquinho de óleo aqui porque eu vou precisar dobrar isso aí mais adiante. Então tá aqui, essa é a parte da pivotante que eu estou fazendo a primeira conexão. Joguei um óleo aqui de máquina que é para poder, como eu disse, vou precisar fazer um ajuste aí depois. Então lembrando que essa aqui é a parte superior dessa nossa porta pivotante, sempre conferindo aí a largura com a largura da porta para você não ter surpresa depois, que de repente você vai cortar alguma coisa, já corta agora. Agora vamos colocar ali o outro lado. Não se preocupe por enquanto se ele está reto ou não, vamos acertar isso depois. Então vou dar prosseguimento aqui agora a parte do meio da nossa porta, sempre conferindo a largura e o comprimento dela para não ter problema depois. Adiantando o vídeo aqui para poder terminar mais rápido. Agora aqui é a parte inferior que nós estamos montando, o joelho, aquele óleo de máquina. Essa peça que é somente para poder fazer a conexão do nosso T, que vai ser o pivotante. Jogando um óleo aqui que é para poder fazer um giro melhor depois. Então fechando aqui essa moldura, vamos colocar aqui o joelho nessa lateral e a primeira parte está pronta. Agora vamos aplanar essa peça. Você vê que ela está toda torta. E você vai usar uma superfície bem plana no chão e vai bater ela aqui, acertando todos os lados dela. Essa ali é minha cachorra Mel. Vou arrumar um casamento aí com o estopa aí do meu amigo Ed Blanc. Então essa parte aqui está totalmente plana. Você pode conferir isso colocando ela em pé e vendo o alinhamento de todas as partes dele. Então pelo olho aqui você consegue saber se está ou não certinho, né? Você perceba que depois que foi colocada ali no chão e batida, ela ficou bastante alinhada. Então aqui a primeira parte está pronta. Você confere novamente lá a altura dessa peça, medindo da boca desses dois T de fora a fora, se está combinando lá com a altura e a largura da sua porta, para você não ter dificuldade depois. Vamos para o nosso próximo passo, fixando o arremate U. Então agora vamos fixar o arremate U nessa nossa moldura. Então eu
queria dar dica para você de usar aqui esse ponto dos T e do joelho como referência, para que o arremate em U fique exatamente no meio do cano, né? Como é um cano roliço, fica muito difícil achar o meio dele, então vocês podem usar esse ali como referência, aquela risquinha que tem nos T e no joelho. Depois vai fazer um furo aqui no arremate U, nos dois furos ali, que vai pegar somente ali na extensão do cano, não vai pegar nas conexões. Você vai fazer os dois furos e vai perfurar também o cano, e depois com um parafuso pequeno você vai enroscar, fixar essa peça arremate U aqui nessa extensão desse cano, dessa moldura que a gente está fazendo. Então você vai fazer isso em todas as partes, somente na parte horizontal da nossa moldura. Então aqui já está quase finalizando. Aqui uma forma simples aqui, você fixa uma parte primeiro, depois perfurar e parafusar a outra, fica bem mais fácil. Então, Marta e Walter, não precisa usar cola, é opcional. Então tá aqui, toda a parte do arremate U já foi fixado. Eu sugiro para vocês que vocês usem o arremate U também aqui na lateral, onde fica os pinos, para pegar o pivotante dessa moldura, dessa porta, né, que vai dar um fechamento e um acabamento mais bacana na peça. Eu não coloquei porque realmente o material aqui estava pouco, mas vocês podem colocar aí, que é altamente recomendável. Vocês fazem o mesmo processo estando na lateral, onde está aí os T, que vai ser o eixo que vai dar mobilidade à nossa porta. Para o nosso próximo passo, encaixando as placas de PVC. Depois de ter colocado o arremate U na moldura da nossa porta, nós vamos encaixar agora as placas de PVC. Precisamos retirar esse lado aqui da porta, a parte que não tem os T, para nós poder encaixar as placas por esse lado. Então eu vou cortar as placas na medida certa, um pouquinho menor do que a porta, que é para poder ela entrar ali sem muita dificuldade. Então, para quem tem assistido o vídeo, tem visto meus vídeos como colocação de forro PVC, já sabe como é que faz para poder encaixar essas placas. Vocês poderiam ter colocado elas toda inteira, ao invés de uma a uma, também dava certo. Às vezes ele dá um trabalhinho aqui, se você estiver sozinho, para poder encaixar essas peças. Então vocês vão colocar ela, lembrando que aquele lado de lá era interessante, como eu disse anteriormente, colocar um arremate U para dar uma melhor fixação. Então colocando aqui, já coloquei dos dois lados. Vamos agora colocar o arremate U desse lado de cá, para poder dar um acabamento na peça. Vocês veem que tem uma emenda aí, né? Na realidade o certo é ter uma peça inteira para poder colocar aí e dar esse acabamento mais bonito. Então, como é a minha primeira peça, vocês vão estar aprendendo aí com meus erros. Então, Marta, não vai ter muita dificuldade. Você e o Walter, no caso do Walter, é na janela que ele pretende fazer uma adaptação de uma telha. Então, depois de colocado o arremate U, vamos somente agora fechar esse lado, encaixar ali, para poder vedar essas placas para que ela não solte. Então, muito simples, fica uma peça bonita. Depois, se quiser, você pode pintar ela para dar um acabamento legal. Então tá aqui a peça já pronta, 1,90 m por 70, se não me engano. Essa peça ficou em torno de 45 reais mais ou menos, né? No caso eu não vou pintar ela, então o spray custa uns 12 reais, vai fechar uns 50. Então depois pode colocar o puxador no lado que você preferir da peça. Agora um detalhe interessante, como eu havia dito, era sempre bom você ter colocado esse arremate U do lado aqui dos pivotantes, para evitar que ela ficasse também em bamba, né? Porque as placas, como ela ficou muito grande, ela ficou meio bambeando de um lado para o outro, como aqui embaixo. Então, como eu disse, vão aprender com meus erros para ficar mais perfeita. Depois vocês vão fazer uns ajustes nela. Então nessa parte vão colocar
o arremate U parafusado para deixar a peça mais firme. Então você perceba aqui também que eu deveria ter feito essa emenda até ali para poder tapar essas brechas, né? Então depois vocês podem fazer o uso aí de uma cola de silicone para poder vedar, porque a intenção da minha amiga Marta e do meu amigo Walter é de vedar isso aí para evitar a entrada de insetos indesejáveis. Então vamos ir para o nosso próximo passo, que vai ser a fixação dessa porta. Fixando a porta. Então chegou a parte de nós fixar essa porta pivotante na parede, no portal, onde você achar mais interessante. Não precisar confeccionar essa peça para poder travar ela em cima. Eu fiz essa peça em madeira, e na parte de baixo a gente vai usar aqui um tampão de 50, que é para poder o T correr por dentro dele, rodar por dentro dele. Então para fazer a primeira peça, vamos pegar aqui um pedaço de madeira, de preferência essas que é boa para prego ou parafuso, e vamos fazer um molde aqui usando um T de 40. Então a gente vai riscar ali com a caneta direitinho, e depois com um arco de serra nós vamos fazer uma coisa semelhante a um círculo, né? Pode ser um quadrado também, desde que ela caiba dentro daquela boca daquele T. Então tá aqui a peça confeccionada. Vamos montar aqui e colocar a primeira parte de baixo. Vai fazer um furo ali com a furadeira de broca para concreto, colocar aqui uma bucha e vamos depois fixar esse tampão de 50 aqui dentro, né? Parafusar direitinho. Então eu estou usando aqui aquela divisória, aquele quarto que eu tinha feito a divisória provisória, de provisória já está aí até agora, para poder usar como exemplo. E na parte de cima a gente vai usar aquela peça que nós confeccionamos e vai travar ali, que é para poder fixar ela. Então ela vai girar em cima desses dois pinos que a gente acabou de colocar. Então para fixar ela não tem dificuldade, você vai colocar aqui a parte de baixo primeiro, encaixando direitinho. Se quiser botar uma graxa aí depois, pode ser também para diminuir o atrito entre as peças. E na parte de cima você vai usar essa técnica aqui, que você vai dar uma envergada no PVC, né, que ela tem essa propriedade. Você vai dar uma ligeira envergada nela e fixar ela aqui nesse pino de cima, que é para poder dar essa mobilidade, fazer esse giro aí de até 180 graus. Então para travar ela você pode colocar um pino ali embaixo para ela ir mais além da abertura para dentro. Então lembrando que isso aí não é uma porta resistente como uma porta de madeira ou uma porta de ferro, mas que pode ser uma opção aí para uma porta de banheiro ou um quarto aí que você guarda coisa assim sem muita importância, né? No quesito privacidade ela não está entre as top de linha, né? Mas pode ser uma opção para quem está aí com material sobrando, né? Geralmente de construção sempre sobra muito dessas coisas, a gente sempre compra um pouco a mais. Então lembrando que isso aí é a divisória de PVC que eu tinha feito no último vídeo, né? Que era para ser uma coisa provisória, mas por enquanto está aí. Eu não quis nem tirar ela. Depois você dá aqui um ajuste nessa porta para poder dar uma resistência nela melhor. E vamos para o nosso próximo passo. Adaptando a tela na porta ou em uma janela para Walter e Marta. Então, Marta e Walter, essa aqui é a ideia que eu estou tendo aqui para poder colocar a tela tanto na janela como nessa porta aí. É uma moldura feita ali em torno da porta, na parte superior ou na janela. E você vai fazer uma grade com armação de ferro juntamente com uma tela de proteção de nylon de preferência, e vai encaixar ela aqui nessa moldura, uma moldura que vai estar tanto na janela como na porta. Então para fazer essa estrutura de ferro é muito simples. Vai pegar esses ferros de construção, ferro para estribo, e vai fazer um quadrado dele, onde você vai adaptar uma tela de nylon ali dentro. Até costurando você consegue fazer isso. No caso do Walter, a janela é essa aqui, então vai fazer um U, usando o arremate U ali na janela, fixando com parafuso e bucha, para poder adaptar essa tela, encaixar essa tela aí dentro. Então ele vai colocar o arremate U em volta dele, de repente até se tiver uma cola boa dá para colar também.
e vai fazer aquilo ali conforme aquele grifado em vermelho. Então do lado de lá onde a tela vai entrar. Então tá aqui a tela, um exemplo, a moldura do arremate U ali feita. Então ele vai fazer isso aqui na janela, já com a tela aí nessa grade de ferro, uma tela de nylon. Então esse acabamento tem que estar assim para quando entrar a tela não ficar travando na outra parte da moldura. E no caso da Marta é isso aqui, essa mesma porta, só que ao invés de colocar a moldura, ou desculpa, o arremate U aqui nesse meio do cano, ele teria que ficar aqui em cima, parafusado, na parte de cima ou na parte de baixo dessa porta, para poder fazer um U ali, para que a armação de ferro com a tela viesse ali. Então a Marta pediu que essa tela pudesse ser removida para lavar de vez em quando ou fazer substituição. Então, Marta, era muito simples, você fazia aquela moldura em volta da porta, na parte de cima de preferência, e confeccionava essa tela com essa armação de ferro e poderia ser encaixada ali naturalmente. Então quando você visse que tinha alguma fresta, era bom usar a cola de silicone para poder deixar bem fechadinho. Então é isso aí, pessoal, conforme eu prometi, está aí o passo a passo dessa porta pivotante, feito com material de PVC super barato, né, e bem fácil de fazer. Eu agradecer o pessoal que tem dado a maior força para a gente, pessoal que está seguindo aí no blog, no YouTube, pessoal do Facebook que tem apoiado a gente aí. Abraço a todos, Adeni Antônio, meu amigão aí, Edblan Rezende, Robson Smith, Paulinho Mogno, Daniel Alves, a Ilza, a Jaque. Um abraço aí pessoal que deu a sugestão do vídeo aí, a Menezes Marta e o Walter Vieira. Então acesse lá o blog edmatar.blogspot.com, inscreva-se no meu canal do YouTube, ou seja, um seguidor lá do blog. Então é isso aí, abraço, tudo de bom para vocês, fique com Deus, fui.